Bora estudar para o concurso do magistério. Então vamos lá, vamos umas dicas interessantes. Antes vamos dar uma olhada no cronograma que eu preparei. Tá bom, Elaine? O calendário tá bem apertadinho, hein, Elaine? Eu tentei separar em blocos, né? Porque eu dividi minhas férias. Resolvi algumas coisas e preparei essas aulas. São 16 a 18. Apresentação rápida do cronograma. Coloquei algumas coisas lá no TikTok também. Vou ver se eu uso também o Insta. 19 a 21, 21 a 26, 27 e 28, que é o dia da prova. Então, eu tentei fazer um cronograma que abordasse os principais aspectos, né, os principais conteúdos aí da prova. É mais para quem já está estudando, né, gente? Não adianta estudar só agora. E também foi dentro do tempo que eu tive, dentro do meu período de férias. Mas daqui para frente eu vou ver se eu faço mais aulas voltados assim para outros concursos, aí as pessoas vão poder aproveitar também esse material que já está aqui. Então, aí na tela está aparecendo, né, as datas com o conteúdo, né? A finalidade, que é o concurso da Serra, mas o conteúdo serve para outros concursos também. Então, bora lá, vamos começar. Vamos começar com a diferença entre tipos e gêneros textuais. Então, olha só, na prova vai cair leitura e interpretação de texto, vai haver prova discursiva, onde o aluno vai precisar produzir, o candidato, né? Falo muito para aluno, o candidato vai produzir um texto dissertativo argumentativo. Então, nós temos que ter em mente essa diferença. O que é tipo textual, o que é gênero textual? O tipo textual, ele é uma estrutura mais abrangente, né? Mais geral. Ele descreve a organização do texto. O gênero textual, não. O gênero textual são as diferentes formas de organização dos textos e que circulam por aí, pela sociedade, né? Então, você já deve ter tido contato com diversos gêneros textuais, como, por exemplo, um e-mail, uma notícia, um artigo de opinião, um texto dissertativo argumentativo. E a tipologia textual, o tipo textual, ele já é mais amplo. Então, por exemplo, dentro de um tipo textual narrativo, eu tenho alguns gêneros textuais. Então, o gênero textual tem uma característica específica. Então, vamos ver isso melhor aqui nessa próxima parte aqui. Presta atenção. Bom, gente, já que nós vamos ler e interpretar texto, como eu disse, essa diferença de tipos textuais e gêneros textuais fica muito clara, gente. Os tipos textuais são categorias gerais que descrevem a estrutura e as características internas do texto. Então, por exemplo, né, nós temos um texto descritivo, nós temos texto narrativo, nós temos texto dissertativo, injuntivo, expositivo. Antes era só descritivo, narrativo e dissertativo. Então, é uma caracterização mais geral. Então, o descritivo, ele vai descrever características de seres, de objetos, cenários, etc. O texto narrativo, ele vai contar uma história, um enredo, personagem, tempo, espaço. O texto expositivo, ele vai expor informações ou explicar um assunto. O texto injuntivo, ele vai orientar ações, ele vai dar instruções. Então, são os tipos de texto são mais gerais, né? São categorias gerais. Os gêneros não, os gêneros já são específicos. Os gêneros textuais são específicos. Então, por exemplo, dentro do tipo textual narrativo, nós temos, já que nós sabemos que o texto narrativo é o texto que conta a história, um gênero textual dentro do tipo textual narrativo seria o quê? Um gênero textual pertencente ao tipo narrativo. Seria um conto, uma crônica. Todo texto que conta uma história, tem enredo, tem personagem, tempo, espaço, pertence ao tipo textual narrativo. Olha aí, gente, exemplo de gêneros textuais. É como se fosse um subgrupo dos tipos, né? Então, eu tenho, por exemplo, conto.
O conto é uma narrativa curta, possui um conflito só, diferente do romance, né? Que você tem núcleos, você tem vários conflitos. Mas tem características próprias. Então, você bate o olho no texto e você viu ali, bom, uma narrativa curta, uma história curta, só tem um conflito, e isso está com cara de conto. É um gênero textual, conto. Aí você tem ali a fábula, os personagens são animais, que agem como seres humanos, tem sempre um ensinamento lá no final. Opa! É uma história também. É um tipo de texto narrativo. Mas é um gênero textual chamado fábula. Então, os gêneros textuais, eles têm nomes específicos. Os gêneros textuais são diferentes formas de organização dos textos que circulam socialmente. Tem funções específicas em determinadas situações comunicativas. Então, uma carta, uma comunicação escrita enviada a alguém, um e-mail, né, uma notícia, um artigo de opinião. Então, o gênero textual, ele tem ele tem as suas características específicas. Bom, bem diferente. O tipo textual já é mais genérico. E o gênero textual é como se fosse uma classificação, né, interna, um subgrupo aí do grupão, do grupo do tipo de texto. Então, por exemplo, tipo textual narrativo. Dentro do tipo textual narrativo, nós temos um gênero textual narrativo também. O conto, o romance, a crônica, a piada. Então, para finalizar essa diferença entre texto, tipo de texto e gênero textual, olha aí. O texto injuntivo é um tipo de texto. É um tipo de texto que serve para quê? Para orientar ações, dar instruções. Então, nós não temos um tipo só de texto que orienta, que instrui. Nós temos, por exemplo, um manual de instrução, é um texto injuntivo, uma bula, né, de remédio, uma receita. Então, aí, essa variedade é que nós chamamos de gêneros textuais. Por isso que eu coloquei como exemplo. Texto injuntivo é o tipo de texto e a receita do brigadeiro é o gênero textual, tá bom? Então, quando você for fazer uma prova que tem leitura e interpretação de texto, fique atento para isso. Bom, agora vamos falar da compreensão e interpretação de texto. Compreender e interpretar textos são coisas completamente diferentes, tá? Compreender um texto é você entender o conteúdo que está ali na sua cara, o conteúdo explícito do texto, identificar ideias principais, fatos, informações diretamente ali. Interpretar é um pouco mais complicado. Você vai analisar, você vai inferir informações implícitas no texto, relacionar o conteúdo com o contexto, identificar o posicionamento do autor, o interesse, fazer leituras críticas. Você vai, inclusive, olhar, tentando fazer aquela diferença que nós acabamos de ver, né? Que nós vimos no vídeo anterior, no slide anterior, porque esse vídeo ele é recortado, eu nem sei em que plataforma você está vendo. Interpretar texto significa você entender também de que gênero textual nós estamos falando. Que tipo de texto caiu na sua prova e que gênero textual caiu na sua prova, para que você consiga interpretar corretamente. Olha só, dentro dessa pegada de você entender qual o gênero textual que está aí na tua frente, tem uma característica básica. Gente, a estrutura do texto, você tem que entender a estrutura do texto. Não importa se o gênero textual é uma piada, é um poema, é uma receita, mas tudo tem início, meio e fim. Então você tem que entender, identificar a estrutura. Onde começa o texto, onde é o meio do texto, né, que é o desenvolvimento, qual é o final do texto, onde começa aí o fim do texto, né? Então, você tem que ter cada estrutura, cada parte do seu texto bem delimitada. Isso é importante também, tá? Você entender a estrutura do texto.
Olha só, gente, nós temos que pensar também a questão das questões. As questões que vão aparecer na sua prova. Uma dica, né, que eu vou te dar para você levar em consideração que uma prova de leitura e interpretação de texto, você vai se deparar com três tipos de questões. As questões diretas, as questões inferenciais e as questões de análise crítica. Então, por isso que você tem que ler o texto várias vezes. Por exemplo, questões diretas são aquelas questões que não exige tanto, não que vai ser tão fácil responder, mas são questões que perguntam sobre informações que estão ali explícitas no texto. Por exemplo, o tema, né? Questões que envolvem o tema, o assunto principal ali do texto. As questões inferenciais, elas já solicitam assim deduções mais baseadas em informações que estão implícitas. Por exemplo, o que o autor quis dizer com tal coisa? Então, já vai ficando mais complicado. E as questões de análise crítica, que são aquelas questões que envolvem julgamento sobre o conteúdo, né, sobre o estilo, a intenção do autor, posicionamento. Então, questões daquele tipo assim, quem nunca viu, né? Quem é concurseiro de plantão já viu questões do tipo, qual é a posição do autor sobre? Então, você já tem que pensar, você tem que ler o texto várias vezes, eu vou falar isso mais adiante. Você tem que pensar que você vai ser sabatinado, você vai ser exposto a questões do tipo, né, com informações tão explícitas, informações ali implícitas, informações de análise crítica. Vamos a algumas estratégias para você responder às questões de leitura e interpretação de texto da sua prova. Primeira coisa, ler o texto, né, pessoal? Puxa vida, leitura atenta. Leia o texto integralmente antes de responder as questões. Leia o texto todo. Você pode rabiscar o caderno de prova, gente. Você só não pode rabiscar o cartão resposta que você vai devolver. Pode rabiscar o caderno de prova. Vai lendo. Lê uma vez, lê duas. Lê no mínimo umas 3 vezes a prova. Tem gente que fica com preguiça. Lê pouco. Destacar informações e ler as perguntas primeiro. Olha só, gente, dá uma sublinhada, marca as partes importantes do texto, rabisca mesmo, faz setinha, nuvem, seta para baixo, para cima, círculo, estrela, até coloquei do lado. Faz o que você quiser, mas destaque as informações importantes do texto, bom? E lê as perguntas primeiro, porque isso ajuda a direcionar a leitura e a identificar as respostas do texto. Dá uma lida nas questões que vão aparecer na prova. Você pode até dar uma lida no texto antes, se você quiser. Mas vai lá e lê as questões da prova e depois volta para o texto. Isso faz muita diferença, tá? Você lê as perguntas. Se você quiser ler as perguntas até mesmo antes de ler o texto. Uma outra dica é voltar ao texto. Tem que voltar ao texto, revisar o texto quantas vezes for necessário, gente, para você encontrar as respostas. Leia o texto várias vezes, relacionar as partes do texto com o contexto geral. Por isso que é importante você ler bastante. As pessoas falam, ai, para que ler? Por que a leitura? Gente, a leitura não é só para concurseiro. Eu falo para meus alunos, não é só para a escola. A leitura te liberta. A leitura abre possibilidades, a leitura amplia a mente. Nessas horas de prova que você tem que tanto ler e interpretar texto como produzir, que nessa prova você vai produzir uma dissertação, a leitura te ajuda muito, porque você pode fazer links, você pode contextualizar o tema da redação, você pode, lembra que eu falei da interpretação de texto? Para você interpretar corretamente, você pode contextualizar o texto. E quem lê muito faz isso com mais facilidade. Então, por favor, passem a ler, leiam mais. Não só para concurso, mas para a vida, né? Importante ler. Vamos falar aqui, né, finalizando, sobre as técnicas de interpretação. Você tem a inferência, você pode fazer inferências. Lembra que eu falei? Interpretar. Interpretar é mais difícil do que compreender, né?
compreender e interpretar um texto. Então, para você interpretar um texto corretamente, você pode usar algumas técnicas como inferência, identificar o tom e o estilo, relacionar informações, analisar argumentos. Essa inferência é você ler nas entrelinhas, desconfiar, entender o que não está dito explicitamente. Então, não fique só na superfície do texto. Identificar o tom e estilo, reconhecer a intenção e a atitude do autor, tentar entender qual o posicionamento dele, do autor, em relação ao que está sendo dito ali, em relação ao tema, relacionar informações, aí entra de novo aquele apelo que eu faço. Leiam mais para você poder fazer esses links. Você vai conseguir linkar se você realmente se transformar numa pessoa que lê muito, que lê mais, senão você não consegue fazer essas conexões. Relacionar informações, vai relacionar informação com o quê? Como que você vai conectar ideias do texto com conhecimentos prévios e contextualizar se você não lê? Analisar argumentos, identificar e avaliar os argumentos que foram apresentados pelo autor do texto. Então, são técnicas importantes, técnicas eficazes e inteligentes que vão te ajudar a interpretar o texto. Vai treinando, pega um texto qualquer e vai lendo, coloca isso em prática, tá bom? Eu acho válido, acho interessante. Principalmente textos, né, das próprias provas dos concursos antigos. Faça isso, coloque essas técnicas aí em prática. Bom, gente, obrigada pela atenção. Para mais dicas, conteúdo sobre português, preparação para o concurso, só me seguir, tá? Seguir nas redes sociais. Como eu falei, são redes sociais que foram feitas na época da pandemia, os alunos. Mas quem mais viu os vídeos eram as pessoas de fora, que mandavam mensagem, me agradecia. E muita gente também vem me perguntar, poxa, vai ter mais vídeo? Não, tem os concursos abertos, tem o IFES, tem o Enem. Nós estamos num projeto também, no IFES Solidário, vamos ver se a gente coloca as aulas aqui. Eu e uma amiga minha, as aulas de matemática também. Então, obrigada de coração, boa sorte, não só nesse, mas em outros concursos. E eu vou colocando os conteúdos no Instagram, no TikTok, no Stories, no Reels, Shorts, tá? Vou ver se eu consigo, até a data da prova, dar uma força para vocês. Tá? Então, boa sorte para todo mundo. Muito obrigada. Bom